Uma das doenças do coração, ela surge do desejo de subir na vida, do desejo de se dar bem. Principalmente, para muitos principalmente, é o desejo de subir na vida e se dar bem financeiramente. E esse desejo, essa ganância, esse alvo, essa ambição, leva a uma das doenças chamada popularidade. O desejo de ser popular. O desejo de ser conhecido, reconhecido e ter sucesso. E algumas palavras nos ajudam a entender essa doença. Algumas palavras como se tornar importante, ser conhecido, ser como se diz hoje, uma influência, ser o primeiro, ser a estrela, ser famoso, ser o centro das atenções. E é interessante que, para conseguir isso, muitas pessoas trabalham. Outras pessoas, usando as redes sociais para conseguir isso, se submetem a colocar a sua vida em risco, fazendo coisas que colocam a vida em risco e até gravam e colocam nas redes sociais para conseguir o seu alvo. E não são poucas as pessoas que se expõem até ao ridículo. E tudo para brilhar, para ser importante, ser famoso. E quando nós pensamos dessa forma, quando olhamos para essas palavras, ser conhecido, ser influência, ser famoso, ser o centro das atenções, ser o astro, nós às vezes pensamos que é só lá fora do mundo. Ou pensamos que é uma doença da atualidade, motivada pelas redes sociais, pela internet, mas não é não. Entre os próprios seguidores de Jesus, os próprios discípulos, essas coisas estavam acontecendo. Certa vez Jesus falou, o jovem rico se aproximou de Jesus, olha, faço isso, sabe que faço aquilo, eu sigo os mandamentos. E Jesus falou para ele que ele tinha que ter tudo. E aí Jesus continua dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E isso mexeu com os discípulos. E o Pedro foi o primeiro. Ele ficou pensando, peraí, porque naquela cultura e na ideia, no rico é alguém abençoado por Deus e está salvo. E se Jesus fala isso, então Pedro ficou pensando. E Pedro perguntou, e nós, Senhor? Se ele não vai ser salvo, e nós que largamos tudo para seguir, coitadinho de nós, Senhor. Largamos tudo e vamos seguir o Senhor, que vai acontecer conosco. Se eles não vão ser salvos, imagine nós. E não somente Pedro. Vocês lembram da mãe do Tiago? A mãe do Tiago e João, o Senhor Jesus. Quando o Senhor estiver lá na glória, por favor, Senhor Jesus, lembra dos meus filhos? Coloca uma à sua direita e uma à sua esquerda. Lugares de honra. Lugares de honra. A mãe preocupada com os filhos. Qual é a mãe que quer ter o seu filho se dar bem? Essa mãe não é diferente. A mãe de Tiago e João fez esse pedido para Jesus. E esse pedido logo ocorreu entre os apóstolos, e a Bíblia diz que os outros ficaram indignados, querendo passar a perna em nós, querendo ser os primeiros em nós. Então você nota que esse desejo de ser importante, de ser o primeiro, já existia também entre os apóstolos. E aí Jesus vai tentar corrigir esse pensamento. Jesus corrige esse modo de pensar.
E Jesus corrige contando algumas parábolas, e nós lembramos algumas delas. Jesus conta, por exemplo, de dois homens orando. E um está orando, dizendo, ó, como eu sou bom, como eu sou santo. Não falta nenhum culto, ó Senhor. Enquanto que outro, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecado. Jesus conta a parábola da vinha, onde o homem contratou alguns trabalhadores. E ele contrata um bem cedinho, o sol ainda nem saiu, o cara já está trabalhando. Ele contrata outro ali por volta do meio-dia, o sol está aqui. E ele contrata outro lá no final do dia. E na hora de pagar, puxa a carteira e paga para todos eles. E paga o mesmo valor. Agora, esse, que foi desde o início, tem uma coisa errada. Eu estou aqui desde o início, eu sou o primeiro. Eu cheguei aqui, o sol nem tinha saído, estava escuro. E eu vou ganhar o mesmo que aquele que trabalhou só um pouco lá no final do dia. Quanta injustiça! Olha para mim, olha o meu esforço, olha o meu trabalho. Jesus conta várias parábolas diante dessas situações todas. Um deles está tentando tirar o cisco do olho dos outros. Olha, você faz isso, não está errado. E Jesus fala, em vez de olhar lá no espelho, ver a raiva, ver o que ele tem na frente dele é muito maior do que os outros. Então se julga melhor, tentando corrigir um por um, não enxerga os seus próprios erros. E Jesus conta muitas parábolas com esse propósito diante dessas situações. Jesus faz uma inversão, ele muda a posição das pessoas. Ele diz, aquele que está em primeiro vai ser o último. Aquele que quer ser importante, que sirva. Aquele que quer ser o grandão, o famoso, que se torne menor. Jesus muda. Ele faz uma inversão de posição, de valores. Ele corrige. Porque Deus não olha a aparência como nós olhamos. Deus olha o que mesmo? Deus olha o quê? Deus olha o coração. E por causa disso, pessoas que eram rejeitadas, pessoas que eram consideradas gentias, barralé, desprezada,s acabaram se tornando até famosas. E você vê a genealogia do Messias, o Filho de Deus, que monta uma prostituta. O próprio Davi era o último. Ele não tinha porte para servir. E no fim foi ele o escolhido, o pastor de ovelhas. Então Jesus conta várias parábolas. E no final de todas elas, Jesus dá um resumo tentando mudar a posição de valores dessas pessoas. E quando nós olhamos essas parábolas, nós vemos como que Jesus resume. Jesus vai falar, porém muitos primeiros serão e os últimos serão primeiros. Então, quem quer ser primeiro, vai ao final da fila. É isso que Jesus está dizendo. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ah, não. Servir, não. Eu quero ser servido. Eu quero que me sirvam. E Jesus está dizendo, vai servir primeiro. E Jesus mesmo dá o exemplo. Ele mesmo disse. Ele veio para servir. Jesus vai falar, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. No reino de Deus, se alguém quer ser grande e famoso, torne-se o menor. Torne-se servo. Sirva. Pegue a toalha, arregace as mangas e vá servir. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo de vocês. Todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Porque eu lhes dei um exemplo para que, como fiz, vocês façam também. E nós sabemos quando Jesus disse isso. Depois de gravar 24 peças com exemplos, Jesus fala, o jeito que eu fiz, vocês façam também. E às vezes as pessoas interpretam de maneira errada, já falamos sobre isso.
e acha que Jesus está dizendo pegar uma bacia e ir lá e lavar mesmo os pés. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, acredito que mais 60, mais 70, tá vendo? Ministério da Recepção, nota 10, certo? 70 pessoas, vezes 2 chulés, eu era bom de matemática, por 7, 14, 143. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu posso ir lá em cima, pegar um balde, uma bacia, toalha, sabão, e pedir para vocês fazerem uma fila, e eu sento ali, e posso lavar os pés de vocês sem problema. Se tiver algum meio mal chegando, eu boto um branco de roupa aqui, eu lavo sem problema. Sem problema. E sei que você faria o mesmo. Agora, o que Jesus estava dizendo, depois de lavar os pés dos discípulos, eu dei exemplo para que vocês façam. Jesus está dizendo, vão e sirvam. Jesus falou, se eu que sou o Senhor, fiz isso, imagine vocês. Então, lavar pés é fácil. O difícil é servir o outro, ser servo do outro. E é isso que Jesus está ensinando. Então, no reino de Deus, ser o primeiro, ser famoso, ser o astro, brilhar, ser o influencer, primeiro tem que ser servo. E nós podemos resumir isso em 3 palavrinhas e uma lição. A lição que Jesus está dando é a lição de humildade. Em todas essas palavras, em todas essas conclusões que Jesus fala, o que Jesus está dizendo é, sejam humildes. No reino de Deus precisa ser humilde. E para ser humilde, deixe essas palavrinhas lá com as pessoas do mundo. No reino, na igreja do Senhor, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser servos, ser o menor. Insignificante, mas não para Deus. Humildade. Nós precisamos ser humildes. Mas a humildade é importante em qual momento? Quando? Por quê? Por que precisamos ser humildes? Uma das razões que Jesus pede humildade é porque é preciso humildade para entrar no reino dos céus. É preciso ser humilde se quiser ser salvo. E você que já foi batizado, você que já nasceu de novo, nas águas do batismo, com o propósito certo, maneira certa, do jeito que a Bíblia diz. Não do jeito que tem batismo na economia, mas do jeito que Jesus ensina, que a palavra de Deus ensina. Se você foi batizado dessa forma, significa que você já mostrou humildade. Porque antes de ser batizado, precisa reconhecer que eu sou pecador. Eu não presto, eu não valgo nada. Eu mereço ser condenado. Eu mereço ser destruído. E aí, reconhecendo, sendo humilde para reconhecer que tem pecado, que ofendeu a Deus, tendo humildade de se arrepender e reconhecer que o Senhor me perdoa. Me perdoa. E tendo essa humildade, vai entrar no reino dos céus. E se tem alguém hoje aqui que ainda não nasceu de novo, não foi sepultado e não ressuscitou das águas do batismo, precisa de uma dose de humildade para reconhecer que necessita se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu Senhor e ser submetido ao batismo, para esse entrar no reino dos céus. E não somente para entrar, é preciso humildade para permanecer no reino. Aquela humildade que você tinha, aquela humildade que te levou às águas do batismo, ela precisa acompanhar durante a vida cristã. Porque há momentos em que nós vamos falar. Mesmo João falando, se porém todavia, se acontecer, e vai acontecer, de você pecar, temos advogado junto ao Pai. Mas é preciso arrependimento. Então, se tem alguém aqui, batizado, discípulo de Jesus, membros da igreja, da família de Cristo, do corpo de Cristo,
vivendo em pecado e não se arrepende, está faltando humildade. E pode correr o risco de não entrar no céu, no reino dos céus. Humildade para entrar no reino dos céus. Humildade é necessário para termos uma boa convivência entre nós, irmãos. É preciso humildade para nós podermos ter um bom relacionamento. Orgulho, desejo de ser melhor que os outros, isso afeta os nossos relacionamentos. Guerras entre países, bombas, mísseis matando pessoas, falta de humildade, entre outras coisas. Na empresa, discussões entre funcionários, brigas, falta de humildade. Mas nós não podemos deixar essas coisas entrarem entre nós. Eu não posso abrir a boca e soltar um míssil que atinja meu irmão. Espera aí, ele vai ouvir uma verdade. Comigo é assim. Não tenho sangue de barato. Não. Precisamos ter humildade. E às vezes a humildade me leva a ficar em silêncio. Às vezes é só ouvir. Precisamos de humildade para ter uma boa convivência entre nós. E precisamos de humildade também para ser um bom líder do reino de Deus. Eu já presenciei, infelizmente, no meu trabalho, muitos anos atrás, ainda lá em Manaus, na década de 80, colega de trabalho excelente, amigo de todos, bom companheiro, ajudava as pessoas, até o dia em que foi promovido. E aí recebeu uma chave. E aí colocava a chave aqui. Mudou completamente. A arrogância tomou conta da humildade. Infelizmente, já vi irmãos, homens maduros, servos dedicados na igreja, exemplos, até o dia que se tornou um presbítero. E aí aquelas qualificações de domínio próprio, de humildade, evaporaram. Infelizmente. Arrogância, autoritarismo, chefe, dono da igreja. Isso não funciona na igreja do Senhor. É preciso humildade para ser um bom líder. Um líder que vai servir. Um líder que vai lá no armário, onde Jesus colocou a toalhinha dele, depois lavar os pés, pega a mesma toalha, bota na cintura e vai servir os irmãos. Por isso Jesus contou essas parábolas, por isso Jesus resumiu, dizendo, quer ser primeiro, tem que ser último, quer ser grande, tem que ser pequeno, quer ser o famoso maior, tem que ser o menor. Agora, não é errado brilhar. Não é errado se você é discípulo de Jesus Cristo, quer brilhar. Você está certo. Nós cantamos agora há pouco vários cânticos. Deixe a luz de Cristo entrar no coração. É para brilhar, irmãos. Não está errado. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Jesus não disse, eu acho que vocês podem se tornar. Não, Jesus não disse isso. Jesus não disse, tentem ser. Não. Jesus olhou para aqueles homens simples. Vocês são a luz do mundo. Que confiança de Jesus. Que confiança depositou naquelas pessoas dizendo, vocês são a luz do mundo. E se você nasceu de novo, você é a luz do mundo, irmão. E se você é a luz do mundo, ele vai dizer, Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, ele vai dizer, mas agora, sendo luz no Senhor, vocês no passado eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Então, é para brilhar sim, com a luz de Cristo em nossos corações. As doenças, como a popularidade, querer ser popular, famoso,
ela vai sair do coração e vai ficar a luz de Cristo. Irmãos, é para brilhar. Por isso, Paulo escrevendo para a igreja em Filipos, ele falou: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, para que sejam filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa, pervertida e corrupta. E aí ele diz, na qual, no meio desse mundão, no meio dessa gente que está se matando, um pisando por cima do outro, um puxando o tapete do outro, matando o outro, todo mundo para ser famoso, para ser o astro, para ser a estrela, para se dar bem na vida. No meio dessa geração, ele diz, vocês brilham como luzeiros no mundo. A igreja do Senhor, aqui no Cajuru, deve brilhar de tal forma que os vizinhos, a comunidade, vejam essa luz brilhando. Onde você trabalha, lá na faculdade, no hospital, na empresa, onde você estiver, a sua luz deve brilhar. Do seu lar, na sua casa, nos vizinhos, onde você estiver, a luz deve brilhar. E ela vai brilhar se for a luz de Cristo. E se for a luz de Cristo, você vai brilhar com boas atitudes. Você não vai ser a causa da briga, do problema na empresa, você vai ser a solução. Você vai brilhar, às vezes, apenas e tão somente ficando em silêncio, apenas ouvindo, sem mandar chumbo para cima do outro. Você vai brilhar com a luz de Cristo, fazendo sacrifícios. E eu sou testemunho de muitos de vocês que estão aqui, que eu estou vendo, do sacrifício que vocês fazem pelo Senhor e pelos irmãos. Você acha que é fácil passar a noite inteira trabalhando, dando duro, a noite inteira, e às vezes até numa idade avançada, e depois vir participar das atividades da igreja, ou estar aqui sorrindo, dor nas costas, mas sorrindo e louvando o Senhor? Eu vejo isso. Vejo alguns de vocês que deviam estar em casa, descansando por causa da doença, mas está aqui louvando o Senhor, servindo junto com os irmãos. Mães de filhos pequenos dão trabalho. É normal. Eu trabalho em casa, eu trabalho na rua, eu trabalho aqui, é normal. E aliás, se você está com seu filho aqui, ele está dando trabalho, não, isso faz parte, é criança, vai crescer. É claro, você vai ensinando, mas tenha calma, tenha paciência. Não deixe de vir ao culto, não deixe de louvar o Senhor por causa disso. Brilhe, assumindo responsabilidades, fazendo sacrifícios. Brilhe com a luz de Cristo, fazendo renúncias. E às vezes não é fácil renunciar a uma cama, o estofado com almofada macia. Agora sim, às vezes é difícil renunciar a uma almofada com uma colcha de crochê, coisa mais linda. A vontade que tem é deitar lá. Não vou hoje. O sofá está dizendo para mim, está de braço aberto, me chamar. Às vezes é preciso renunciar. E outras coisas mais. Irmãos, brilhe porque é para brilhar. Brilhe com o exemplo de Jesus. Brilhe com as palavras de Jesus. Brilhe com as atitudes de Jesus. Brilhe com o exemplo de Jesus. Lá fora, ser importante, ser famoso, ser o astro, ser o primeiro, ser o maior, visando recompensas, visando ter adeptos, seguidores, visando receber um tapinha nas costas, como isso é bom, visando receber elogios, visando ganhar mais,
visando ganhar promoção e muitas outras coisas mais lá fora é normal. Mas deixa eu dizer uma coisa. No reino de Deus, brilhando com a luz de Cristo, como vocês estão brilhando com a luz do Senhor, vão ser sim elogiados pelo Senhor. E aquelas palavras que Jesus disse, muito bem, servo bom e fiel. Eu queria estar no lugar daquele rapaz, daquele homem, daquele servo. Ouvir de Deus, olhando nos seus olhos e dizendo para você, muito bem, servo bom e fiel. Deus vai elogiar você por ser um servo dele, por servir uns aos outros. E mais do que isso, Deus não somente vai te elogiar. Deus vai te recompensar. Ele promete, ele cumpre. E Deus te abençoe. Amém.